diante de tantas coisas, o equívoco da nossa vida é fazer com que Deus seja entendido de uma forma lógica, de uma forma compreensível. Mas, igreja, quando nós comparamos o agir de Deus ao nosso, nós temos a grande tendência de limitar o seu poder sobrenatural. Nós fazemos com que o Senhor se reduza à nossa incredulidade. Nós fazemos com que o Deus grande, o Deus poderoso que criou todas as coisas, se reduza e caiba dentro dos nossos pensamentos e dentro da maneira que nós interpretamos as coisas. Mas o que eu quero entender com vocês por intermédio da santa palavra do Senhor nessa noite é que existe um agir de Deus invisível que muitas vezes nós não entendemos, mas Deus está fazendo. Existem coisas que não estão abertas aos nossos olhos, não estão abertas nem ao nosso sentir, mas elas estão acontecendo numa atmosfera que nós chamamos a atmosfera de Deus, que não cabe no natural, mas que nós chamamos de sobrenatural. É como se nós quiséssemos pegar o vento. Na verdade, um tempo atrás, uma presidente nossa queria estocar o vento, que é algo impossível. Que pensamento estranho, né? Mas cada um pensa o que quer, né? É quando nós queremos pegar o vento ou enxergar o vento. Nós sabemos que o vento está lá, mas nós não estamos enxergando. Às vezes nós até sentimos o vento. Assim é o agir de Deus. Ele não é perceptível aos nossos olhos. Nós não conseguimos muitas vezes tocá-lo, mas ele é como o vento. Ele está lá, mesmo longe do alcance dos nossos olhos e do tato das nossas mãos. O que nós precisamos fazer diante de tudo isso? É aquilo que o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 64:4 diz, e que anos depois, muitos anos depois, Paulo faz essa citação em 1 Coríntios 2:9. Que o texto diz em Isaías 64:4, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tudo isso, igreja, de nós entendermos que existe um agir de Deus que não está perceptível aos nossos olhos, nós vamos ter, no mínimo, 3 certezas que eu trago para vocês nessa noite. Diante das coisas que nós não estamos enxergando, que nós até recebemos promessas, ou que nós queremos, e que nós entendemos que muitas vezes até é da vontade do Senhor, mas os nossos olhos não enxergam. Existem situações que nós pensamos que tudo acabou. E quando nós compreendemos esse agir invisível de Deus, diante de tudo, a primeira coisa que nós entendemos é que Deus jamais perdeu o controle. Deus nunca perde o controle. Existe uma teologia progressista que diz que Deus perde o controle, que Deus não tem o controle de todas as coisas. Mas na verdade, Deus ele tem um controle, tudo está orquestrado dentro do seu plano. E um recorte de Gênesis 45, já de uma história maior do que essa aqui, ou faz parte de uma história maior na vida de José. No final de todas as coisas, quando o plano já havia sido revelado para José e para a sua família, José diz o seguinte, Gênesis 45:5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os olhos, por me haverdes vendido para cá.
porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. A história de José é a história de um grande sonhador que recebeu os sonhos de Deus, conhecido pelos seus irmãos de sonhador. Mas os sonhos de José eram maiores, eram impossíveis de se realizar. E por causa da inveja, da imaturidade dos seus irmãos, eles venderam ele como escravo. Moisés passou por prisões. Moisés era um escravo. Moisés ficou preso. Moisés foi difamado. Mas o sonho de Moisés é que ele seria grande, porque Deus o levantaria. E quando o propósito do Senhor se cumpriu na vida de José, melhor dizendo, José se tornou governador do Egito. Os irmãos foram atrás de comida. E depois de toda uma história dramática, José revela de fato quem ele era. E os irmãos entristecidos por terem feito tanto mal para José. José fala isso. Não se entristeçam. Porque Deus usou toda essa trama que vocês fizeram contra mim para que a vontade dele se realizasse na minha vida e na vida de vocês. A grande questão da nossa vida é que quando nós começamos a passar por desertos ou por situações que nós perdemos o controle, que não está de acordo com o grande sonho que nós planejamos para a nossa vida, que nós elaboramos na nossa mente, que seria incrível, que seria maravilhoso, é nós falarmos com a nossa boca ou pensarmos com a nossa mente, é que Deus nos abandonou e que perdeu o controle de todas as coisas. Para muitos, José, ele era um sonhador utópico, que não teria os seus sonhos realizados. Mas para Deus, José era aquele no qual ele, Deus, confiaria os seus propósitos e os seus projetos. Tudo não estava perante os olhos de José. Na verdade, tudo parecia cooperar contra os sonhos que Deus colocou no coração de José. Mas tudo isso fazia parte de um agir de Deus que não estava aparente aos olhos de José. Por isso, meus irmãos, diante de todas essas situações que nós não entendemos na nossa vida, que nós estamos penando e que nós estamos tristes, abatidos, jamais podemos pensar que Deus perdeu o controle dos seus planos para a nossa vida. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que mesmo José tendo sofrido durante o processo, ele compreende no final dele, quando tudo já havia acontecido, foi Deus que me fez passar por todos esses processos, para que o plano dele fosse concretizado na minha vida. Jamais diga que Deus perdeu o controle. Jamais diga que o Senhor não tem a capacidade de cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Se os seus olhos não estão enxergando, se as coisas não estão saindo como você pensou, mas se você está dentro do propósito de Deus, não se preocupe, que aquilo que Ele prometeu, Ele mesmo vai cumprir na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Qual é o grande desafio do crente? Qual é o grande desafio daqueles que confiam no Senhor? É confiar sem ver. É confiar sem enxergar. Salomão, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, ele fala exatamente sobre isso, que existe algo que Deus está fazendo, que os nossos olhos não enxergam, mas Deus está fazendo. O texto diz o seguinte: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento. Veja que nós estamos falando de um tempo remoto, hoje nós já sabemos, mas no tempo de Salomão essas coisas não haviam sido descobertas. Então Salomão diz, sem entender, eu não sei para onde o vento vai.
Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Hoje nós sabemos por causa da ultrassom, mas nos dias de Eclesiastes isso não era compreensível. Por isso que ele faz essa analogia. Vou ler todo o texto de novo. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus. Olha que tremendo, que faz todas as coisas. Salomão está dizendo que existe um agir de Deus que não estão aparente aos nossos olhos. Por isso ele faz essa comparação. Como que nasce um ser humano no ventre de uma mulher? Como que os ossos se formam? Como que nós vamos descobrir o caminho do vento? São coisas que nós não vemos, não enxergamos, mas nós sabemos que estão acontecendo. Isto, igreja, nada mais é do que crer por fé. Isso nada mais é do que nós confiarmos que Deus está fazendo algo, mesmo que os nossos olhos não enxergam. Um grande pensador diz o seguinte: não sou movido pelo que vejo ou ouço, mas sou movido por aquilo que creio. Nós precisamos compreender isso. Que o que guia a nossa vida não é aquilo que os nossos olhos estão enxergando no momento, ou que aquilo que nós não encontramos esperança no futuro, porque não existe possibilidade de acontecer de acordo com o curso da nossa história. Mas Salomão está nos ensinando que existe algo que está acontecendo, que ainda os nossos olhos não estão enxergando, mas Deus está fazendo algo. A mulher grávida precisa de 9 meses para que nasça o bebê de uma forma completa. Nós não enxergamos, naquele tempo Salomão não enxergava a formação, o crescimento da criança internamente, somente externa. Mas ele sabia que dentro daquela mulher existia uma vida. Os olhos não enxergavam, mas algo fora do seu alcance de visão estava acontecendo. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, diante de um ensino aos irmãos da igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte: porque nós vivemos por fé. Se você tem intimidade com quem está do seu lado, diga para ele: você precisa viver por fé. Paulo diz: porque vivemos por fé e não por aquilo que enxergamos. Paulo está dizendo, em outras palavras, que existe um movimento dos céus, do sobrenatural, que os nossos olhos não enxergam, mas ali existe um agir de Deus. Existem coisas na sua vida, meu irmão, que são incompreensíveis. Planos que saíram do seu controle, do formato que você planejou, saíram da sua planilha. Mas se isto for da vontade do Senhor, não se preocupe. Não se preocupe. Porque existe um agir de Deus que estão fora do alcance dos teus olhos. Nós precisamos crer que Deus está no controle. Se eu sei que Deus está no controle, se eu preciso confiar sem ver, logo eu vou entender que de fato eu creio que Ele está no controle. Você vai dizer: Marcos, o que é crer que Deus está no controle? É nós submetermos a nossa vida a Deus. E quando nós nos submetemos a Deus, nós entendemos que Ele está regendo tudo na nossa vida. Mesmo quando as coisas parecem estar fora do lugar. A maneira que Deus age nunca
não vou fechar dizendo nunca, ou na grande maioria das vezes, nunca será previsível. Deus, Jesus, quando escolheu os apóstolos, foi de uma forma imprevisível. Não foram os maiorais, mas foram os improváveis. Deus, quando escolheu um libertador para Israel, escolheu Moisés. O agir de Deus, na maioria das vezes, estará agindo fora daquilo que é previsível. O agir de Deus nunca segue um padrão ou um método. Por isso que não existe chaves, meu irmão. Isso aí é balela da prosperidade. Eu vou te dar uma chave hoje. Não tem chave, não existe métodos. Hoje, no nosso plano de leitura bíblica, no Salmo 119, o único método que tem é nós nos deliciarmos na lei do Senhor, é cumprirmos a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Não existe padrão ao método. Ao longo das Escrituras nós vamos ver que na maioria das vezes Deus não agiu da mesma forma com os patriarcas, cada um teve uma manifestação diferente. Na vida dos apóstolos houve uma manifestação diferente. Na vida dos profetas houve um agir diferente. Não existe métodos, não está dentro de uma tabela. É imprevisível. Não está ao alcance dos olhos. Por isso a grande pergunta da nossa vida, quando nós não estamos entendendo, não é o porquê, mas é o para que Deus está fazendo isso na minha vida. Qual é o objetivo? Qual a lição? O que Deus quer gerar em mim? Porque esse processo que o Senhor está gerando na minha vida. Aí Paulo aos Romanos no capítulo 8 e no versículo 28. Diante de uma grande perseguição que a igreja está passando. Paulo ele fala sobre um propósito maior. E ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas, fala assim comigo, todas as coisas. Meu irmão, se são todas as coisas, é aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Aquilo que nós entendemos e aquilo que nós não entendemos. É a enfermidade e também é quando nós estamos com saúde. É quando nós temos e quando nós não temos. Então Paulo diz, porque sabemos que todas as coisas cooperam. É como se Paulo estivesse dizendo, há uma orquestração de Deus em todas as coisas. É como se Deus estivesse na nossa vida regendo uma orquestra. Há um comentarista, só não me lembro quem fala isso, se eu não me engano é MacArthur, que é uma orquestração de Deus em todas as coisas. É como se Deus estivesse com uma batuta na mão, orquestrando toda a nossa vida. Mesmo em dias maus e em dias bons, mesmo com doenças, mesmo sadios, tudo quando nós pensamos que perdemos o controle, Deus está regendo a nossa vida com uma batuta, com tudo. Por isso que Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo, conforme o seu propósito. Então, meus irmãos, os olhos não estão enxergando. As coisas parecem que saíram do lugar, mas Deus está com a sua batuta orquestrando a nossa vida, porque tudo está cooperando para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nós. Os olhos não estão vendo, muitas vezes não estamos sentindo, mas Deus está fazendo aquilo que Ele precisa fazer. Só que nós não podemos tentar tomar o controle da situação. Tim Keller,
ele usa uma ilustração para falar quando nós queremos burlar o propósito de Deus na nossa vida. E ele diz o seguinte, ele fez uma ilustração, não é nenhum trecho da Bíblia. Jesus diz a seus discípulos, cada um pegue uma pedra. Pedro, pensando que caminhariam muito, pegou a menor pedra. Mais tarde, Jesus manda colocar as pedras sobre a mesa, e elas se transformam em pão, e Pedro come pouco. Então os discípulos pegaram grandes pedras. Pedro pegou uma pedrinha e comeu o que? Uma bisnaguinha. Às vezes nós queremos eliminar os fardos da nossa vida, né? Não sabemos o para quê, não sabemos o propósito. Tá pesado demais. Eu não vou caminhar por tanto tempo com uma pedra grande. E o Senhor manda colocar a pedra sobre a mesa. E os discípulos que pegaram e entenderam o fardo que precisavam carregar ao lado de Jesus, pegaram as pedras necessárias. Mas Pedro pegou uma pequena pedra e comeu uma bisnaguinha. Depois Jesus diz, peguem uma pedra novamente. O Pedrão dessa vez. Deixa comigo agora. Pegou uma grande pedra. Agora eu vou tirar a barriga da miséria. Pedro pegou a maior pedra, mas Jesus diz, joguem a pedra fora. Agora vamos continuar a caminhada. Pedro questiona e Jesus responde, Pedro, você não pegou uma pedra grande para me obedecer. Você pegou uma pedra grande porque esperava receber algo em troca. Isso é que muitas vezes nós fazemos. Nós não obedecemos a Jesus porque amamos. Nós não obedecemos o processo, as situações da nossa vida, porque nós amamos Jesus. Nós fazemos muitas coisas porque queremos receber algo em troca. Os discípulos, na primeira ocasião, pegaram a pedra que era necessária, porque eles amavam Jesus. Não por aquilo que ele poderia dar, mas por quem ele era. Pedro revelou o seu coração quando tentou burlar Jesus. Igreja, tem muitas coisas do Senhor para a nossa vida. A citação que Paulo faz, coloca para mim, 1 Coríntios 2, 9. Paulo, aqui, o ministério já pode vir, está falando sobre a sabedoria de Deus. Não é sobre promessas, é a sabedoria de Deus em salvar toda a humanidade, os gentios. Paulo aqui está citando Isaías 64, 4, só que com outras palavras. Mas como está escrito, citando Isaías, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11, olha só, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos do que Deus foi nos dado gratuitamente. Versículo 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela palavra da sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. 14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Igreja, não vamos mais colocar Deus no tamanho dos nossos pensamentos. Vamos
entender que Deus está agindo na nossa vida. O Senhor é mais sábio que você. O Senhor é maior que os seus planos. Simplesmente faça, sem esperar nada em troca. Apenas ame Jesus. Apenas entregue todo o seu ser a Ele. Existem coisas que o Senhor está fazendo na sua vida que os seus olhos não estão enxergando, mas Ele está lá. Ele está lá. Creia e confie, porque tudo está no controle de Deus. Existe um agir invisível de Deus na sua vida. Existe um agir invisível que os teus olhos não estão enxergando. Vamos nos colocar em pé.